Olá, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Isaías Costa e esse é o estudo da obra O Poder do Agora do Eckhart Tolle. Esse é o nosso encontro de número 55 e nós estamos estudando o capítulo 8 desse livro que fala sobre os relacionamentos iluminados. A temática que a gente vai abordar hoje, gente, é super bacana e assim, eu até lendo essa parte do livro, essa seção, eu vi que ela é escrita de uma forma super simples, bem objetiva, bem direta, né? Vocês vão ver como, diferente de outras seções, de outras partes do livro, é bem fácil de compreender o que ele fala, mas ao mesmo tempo é super profundo o que ele está nos falando, né? Vai ser a temática dos relacionamentos viciados, né? E relacionamentos que são dominados pelo ego, né? E como, depois mais para frente, ele vai falar de como se libertar disso. São duas sessões em sequência. A gente hoje vai ver essa parte que fala mais dos relacionamentos viciados. Em seguida, ele fala de como você se libertar deles e se aproximar, né, e se encaminhar para ter um relacionamento que ele considera iluminado. Então, hoje nós vamos falar de várias coisas super bacanas. E assim, eu nem vou trazer muitas coisas extras assim, de outras reflexões, de outros autores, porque ele já coloca de uma forma super simples, super direta, sem rodeios, né? Vocês vão ver como é fácil de compreender, é uma sessão que tem um pouco mais de leitura, de texto, mas super bacana, super fácil de entender. E assim, se vocês estiverem atentos, estiverem bem conectados, pode servir muito para esses processos de insights, né, e de transformações interiores, tá bom, gente? Então, antes da gente dar início, como eu sempre faço, agradecer vocês que estão acompanhando esse estudo pelo canal do YouTube Isaías Costa, né? Convido vocês a se inscreverem no canal, a sempre dar um joinha nos vídeos. É super importante, gente, vocês darem um joinha nos vídeos, porque é isso que faz com que o canal possa crescer e atingir mais pessoas. Esses vídeos serem colocados como recomendações. Dessa forma vocês vão estar ajudando um monte de gente, né? Com esse simples gesto de dar um joinha nos vídeos. Posso contar com vocês, né, gente? O Instagram, né, o pessoal que está acompanhando pelo Instagram, sempre depois que eu gravo esses vídeos eu coloco lá no IGTV do Instagram, para quem quiser assistir por lá. Hoje em dia é a rede que mais tá bombando, né? Todo mundo está lá no Instagram o dia todo. E além dos vídeos, gente, eu sempre coloco outras publicações de frases, citações, textos meus. Todo dia eu coloco coisas lá bem bacanas sobre autoconhecimento, espiritualidade, psicologia, filosofia. Então vai ser uma alegria contar com a presença de vocês por lá, me seguindo. É o Isaías Costa 14, certo? E também pelo podcast, né, que é o Para Além do Agora. Tanto no SoundCloud quanto no Spotify, eu tenho nessas duas plataformas. Eu sempre, também depois que fica salvo, eu coloco MP3 e deixo lá, inclusive com a opção de download, né, que aí vocês podem baixar e ouvir pelo celular quando e onde quiserem, mesmo que não tenha acesso à internet. Essa é uma das maiores vantagens do podcast, né? Porque você pode ouvir fazendo outras atividades, lavando uma louça, arrumando uma casa e ouvindo coisas bacanas, tá certo? Então, assim, vocês acompanham onde vocês acharem melhor, na plataforma que vocês preferirem, tá bom? Então, feita essa introdução, vamos dar início aqui à leitura e às reflexões a respeito desses relacionamentos viciados na perspectiva do Eckhart Tolle. Ele diz o seguinte no início: por que nós nos viciaríamos em outra pessoa? Esse é o questionamento que ele levanta, né, sobre o porquê você vai se viciar em uma outra pessoa. E aí o que ele diz em seguida? O desejo de você ter um relacionamento amoroso é universal, porque as pessoas acreditam que a paixão, o amor, pode libertá-las do medo, da necessidade e do vazio que fazem parte da condição humana em seu estado de pecado e não iluminação. Existe uma dimensão física e outra psicológica para esse estado. Isso aqui ele está falando sobre isso. As pessoas verem os relacionamentos amorosos como sendo tipo uma necessidade. E aí ele vai explicar que existe um lado físico e existe o lado psicológico. Ele vai explicar um pouquinho de cada um em seguida. No nível físico, é óbvio que não somos um todo, nem jamais seremos. Cada um de nós é homem ou mulher, o que vale dizer uma metade de um todo. Nesse nível, o desejo de ser completo
de retornar à unidade, se manifesta através da atração entre homem e mulher. É um impulso quase irresistível de união com a polaridade oposta de energia. Aqui, gente, eu quero fazer uma breve observação, porque, assim, quando ele fala, né, é uma atração entre homem e mulher, ele não está falando exatamente, assim, ipsiliter, homem com a mulher. Ele está falando das polaridades de energia, né, porque, assim, algumas pessoas, elas podem ler ou acompanhar esse estudo, talvez pensando nisso. Poxa, mas e as relações que são LGBTQ, né, que são homem com homem, mulher com mulher, ou então, enfim, as outras possibilidades todas, que a gente sabe que são muitas, né, em relação a gênero. O que ele está falando aqui, gente, não é sobre isso, assim, ele não tem essa visão preconceituosa de forma alguma. O que ele está falando é sobre as polaridades, yin e yang. O yin é o feminino, o yang é o masculino. E nós, seres humanos, a gente busca a complementaridade. A gente busca aquilo que vai complementar para que a gente seja completo. Entende? Se você tem um perfil mais yang, mais masculino, você vai buscar o seu lado oposto, yin. Mesmo que sejam relações que sejam homoafetivas, entende? Se você observar casais que são homoafetivos, sempre vai ter uma pessoa que tem um lado mais maternal, mais de cuidado, né, mais assim, de acolhimento, da afetividade, e tem um outro lado que é mais assertivo, que é mais assim, ativo, né, essas coisas mais masculinas, sempre tem, né? Então é disso que ele está falando, né? Só para fazer essa observação, só para que isso fique bastante claro, né? Porque tem pessoas que podem tanto acompanhar esse estudo como ler o livro e ficarem com isso na cabeça, essa dúvida, né? Ficarem encucados com relação a isso. Mas é só isso que eu quero deixar bem claro para vocês, gente. Quando ele fala sobre isso, essa atração, quando ele fala de homem e mulher, ele está falando sobre isso, do yin e do yang, essas polaridades energéticas. Sempre a gente atrai o que é o oposto para que a gente se complete, a gente se sinta completo, entende? Independente da relação que seja, né? Seja ela hétero, seja ela do grupo LGBTQ+, certo? Tranquilo? Vamos continuar. A raiz desse impulso físico é espiritual, porque nele está o desejo ardente do fim de uma dualidade, de um retorno ao estado de completude. Isso aqui é super bacana, gente, porque a gente vive num mundo totalmente dual. Eu já falei disso outras vezes aqui. Nós estamos mergulhados nessa dualidade, né? Então a gente busca a outra pessoa, um relacionamento, para encontrar a unidade, né? A gente se sentir uno com a gente, uno com a outra pessoa, uno com o mundo, com o universo, com a espiritualidade. A gente está sempre buscando essa unidade, certo? Então é disso que ele está falando aqui, é super bacana isso. A união sexual é o mais perto que podemos chegar desse estado do nível físico. Essa é a razão pela qual ela é a experiência mais satisfatória que o reino físico pode nos oferecer. Mas a união sexual não passa de um lampejo breve de plenitude, um instante abençoado. Enquanto ela for inconscientemente vista como um meio de salvação, você a verá como o fim da dualidade no nível da forma, um lugar onde ela não pode ser encontrada. Você teve um lampejo do paraíso, mas não pode ficar ali e se percebe de novo em um corpo separado. Essa parte aqui final eu acho super bacana, gente, porque ele está comentando em outras palavras sobre a experiência do orgasmo, né? A experiência orgástica quando você faz sexo, né? Que ao ter esse ápice de prazer durante uma relação sexual, você tem um vislumbre do que é o paraíso. Só que é um micro instante do que seria esse paraíso, né? E aí é uma das coisas que eu acho até interessante a gente comentar, que quando você tem essa experiência de um orgasmo, só dura alguns segundos, poucos segundos, porque é uma coisa tão intensa, né, que a gente não aguentaria, né? Tem grandes terapeutas, né, dessa área do Tantra, entre outros, que explicam isso, né, que é uma experiência tão intensa, tão profunda, que a gente não suportaria se ela fosse perene, se ela durasse mais tempo. É só você imaginar, já pensou se durasse 1 hora um orgasmo? Você não aguentaria.
porque o nosso corpo ele aumenta os batimentos cardíacos, a gente fica num estado muito eufórico, né? Então ele só dura alguns segundos para que a gente tenha um micro vislumbre, né, do que seria esse paraíso, né? E eu acho isso bacana porque faz parte, gente, do processo de sobrevivência da nossa espécie, né? E os estudos falam muito sobre isso, né? Nessa área da sexualidade e tal. Se a experiência sexual ela não fosse algo bom, algo prazeroso, a gente não buscaria com tanta ênfase, né? Com tanto desejo, né? Porque senão existiria a possibilidade de nós como espécie não continuarmos, entende? A gente chegaria um momento que ninguém ia mais querer ter filhos e você, enfim, a humanidade ia começar a reduzir, tendo a possibilidade até de uma extinção. Então, os estudos falam muito sobre isso, que a gente tem essa experiência prazerosa para que a gente garanta, digamos assim, a perpetuação da nossa espécie. Não é bacana isso, né? A gente levando até para um lado mais biológico da coisa, tem a ver com isso, né? Então, as pessoas elas buscam relacionamentos, muitas vezes querendo esse prazer, querendo sentir esse prazer físico, que é muito momentâneo, essa sensação de plenitude, de completude, são em breves instantes que a pessoa sente isso. Então, se você vai para um relacionamento dessa forma, com essa intenção, com essa busca, assim, apenas nisso, é uma busca muito pobre. Você vai se frustrar, sem dúvida você vai se frustrar em algum momento. Por isso que ele fala muito da questão da paixão, né? Quando você está dominado pela paixão, você pensa que está todas as mil maravilhas, né? Só que à medida que a paixão vai embora, a realidade ela começa a vir à tona. E aí toda essa questão de defeitos, né? De dificuldades de relacionamentos, os nossos traumas, aquilo tudo que a gente já tem, está dentro de nós, vem à tona. E é daí que surgem esses vícios, né? Esses relacionamentos viciados. Eles vêm daquilo que está em nós, que a gente precisa trabalhar, precisa curar, e muitas vezes a gente não faz. É uma das coisas que ele até vai comentar aqui um pouco mais pra frente, né? Que a gente tem tipo um vício, né, de colocar a culpa no outro, de achar que tudo é culpa do outro, sendo que está na gente. É a gente que precisa buscar transformação, é a gente que precisa buscar se reequilibrar, porque é só assim que a gente tem a possibilidade de ter um relacionamento mais pleno, um relacionamento que tenha mais, assim, um sentimento de completude, entende? É só dessa forma que a gente pode conseguir isso. Em seguida, o Eckhart Tolle ele passa para o nível do psicológico, né, que tem o lado do físico e o psicológico, né, que é bem mais profundo do que o físico. Ele diz o seguinte: no nível psicológico, a sensação de falta, de não estar completo, é até maior do que no nível físico. Enquanto houver uma identificação com a mente, o sentido do eu interior é dado pelas coisas externas. Isso significa que você extrai o sentido de quem você é de coisas que não tem nada a ver com quem você realmente é, como seu papel na sociedade, suas propriedades, sua aparência externa, seus sucessos e fracassos, seus sistemas de crença, etc. Ou seja, tudo isso é como ele comenta, que são as identificações com a mente. Você se identifica tanto com a mente que você se desconecta completamente do seu eu mais profundo, do seu eu maior, como eu já comentei várias vezes aqui. E aí dessa forma você não vai conseguir ser autêntico, né? Como eu já falei várias vezes também, a autenticidade é quando o seu eu interior coincide com o seu eu exterior, quando você está em harmonia, tanto fora quanto dentro, entende? Por isso que são tão poucas pessoas que são autênticas de verdade, porque ela exige autoconhecimento, ela exige que você mergulhe nesse autoconhecimento. Então, para ter relacionamentos iluminados, é preciso sair de tudo isso, sair dessas identificações com o externo, com tudo aquilo que não é você, certo? Esse eu interior falso, o ego construído pela mente, sente-se vulnerável, inseguro e está sempre em busca de coisas novas com as quais se identificar, para obter a sensação de que ele existe.
mas não é suficiente para lhe dar uma satisfação duradoura. O medo permanece. A sensação de falta e de necessidade permanecem. Ou seja, quando você está, né, identificado com esse falso eu, você está no medo. Você não está no sentimento de coragem verdadeira, né? Você não está seguindo o seu coração. Porque quando a gente fala de medo, né, o oposto ao medo é a coragem. A coragem é você seguir seu coração. É você ser realmente autêntico. Então o que ele está nos propondo, Eckhart Tolle, é um caminho da autenticidade, da plenitude através do coração e não da mente. A gente sair do mental e partir mais pro sentimento, né, pro interno. O sentimento se conecta com o nosso eu mais profundo. É só dessa forma que a gente pode ter, né, relacionamentos iluminados. Esse é o caminho. A gente sair tanto do mental e dessa identificação com essas coisas externas. É só dessa forma que a gente pode. Né? Por isso que eu falei, gente, essa sessão aqui, ela é muito didática, a meu ver. Tudo que ele está falando aqui, a gente já abordou em outras palavras, de outros modos, em vídeos anteriores. Não precisa nem a gente se ater tanto, se aprofundar tanto, porque a gente já falou muito sobre essas coisas nos vídeos anteriores, tá bom? Aí ele continua. Então acontece aquele relacionamento especial. Parece ser a resposta para todos os problemas do ego. Parece preencher todas as nossas necessidades. Todas aquelas outras coisas das quais você tinha extraído o sentido do eu interior se tornam relativamente insignificantes. Você agora tem um ponto focal que substitui todos os outros, o que dá sentido à sua vida e até define a sua identidade. A pessoa por quem você se apaixonou, ele coloca apaixonou bem entre aspas. Você não é mais um fragmento isolado em um mundo insensível. Seu mundo agora tem um centro, a pessoa amada. O fato de que o centro está fora de você e, portanto, você ainda tem um sentido de eu interior derivado de coisas externas, parece não importar muito no primeiro momento. O que importa é que aquelas sensações de medo, falta, vazio e insatisfação não estão mais presentes. Ou será que estão? Será que elas desapareceram? Ou continuam a existir por baixo da aparente felicidade? Esses questionamentos que ele coloca aqui, gente, claro que são de propósito, né? Porque ele já sabe a resposta, né? Ele sabe que quando você tenta colocar o seu centro, né, a sua felicidade, a sua plenitude, a partir do outro, né, vindo da outra pessoa, quando você se apaixona, você vai se frustrar, porque o centro deve estar em você, né? É até interessante a gente falar, até mesmo matematicamente, né? Quando você fala de um centro, né? O centro de um círculo, você tem lá um círculo e o centro dele está no meio, né? E se você pega um desenho de um círculo, o centro do círculo está no próprio círculo. Você vai ter um centro do círculo fora do círculo? Não, é impossível isso. Então, o que ele está falando aqui é sobre isso. Onde é que está o centro? O centro está em você. É você que busca esse centro pelo autoconhecimento, a partir do mergulho no autoconhecimento e não externamente. Tudo aquilo que você busca externamente, em algum momento você vai se frustrar. E aí o que ele coloca aqui de forma super didática, né, simples também, é isso. Não coloque o seu centro na outra pessoa, porque é muito pesado isso, né? O seu centro é só você que pode carregar. O seu centro é você, né? Então é daqui que surge, gente, às vezes o peso, aquela sensação de peso que as pessoas têm, às vezes de muita responsabilidade, porque elas estão carregando o seu próprio centro e o centro da outra pessoa. Então você vai ficar pesado. E aí não tem como ter harmonia, não tem como ter felicidade numa relação dessa, porque começa a surgir o peso que vem do ego, dessas relações egóicas, entende? E aí ele continua. Se em seus relacionamentos você vivenciou tanto o amor quanto o seu oposto, e amor entre aspas, então é provável que você esteja confundindo o apego do ego e a dependência com o amor. Ou seja, se você está numa relação que você chama de amorosa, mas você sente ódio ou sente indiferença, as coisas que eu comentei
no nosso último vídeo, isso não é amor de verdade. Isso é um pseudo-amor. Você pensa que está amando, mas não está. Você está num relacionamento dominado pelo ego. Não se pode amar alguém em um momento e atacar essa pessoa no momento seguinte. O verdadeiro amor não tem oposto. Essa frase aqui, gente, ela é maravilhosa. O verdadeiro amor não tem oposto. O amor verdadeiro, gente, não está na dualidade, entende? O amor verdadeiro está na unidade. A gente fala de oposto sempre que fala de dualidade, entende? Se algo tem oposto, é porque está dentro da dualidade. O amor não está na dualidade. O amor está na unidade. É por isso que é tão raro. O amor verdadeiro é muito raro, porque ele está no sentimento de unidade. É quando você consegue a unidade, né, você ser íntegro, você ser inteiro, e na sua integridade, na sua inteireza, você se conecta com outra pessoa íntegra e totalmente em sua inteireza. Isso é muito raro de ver. A gente vê quase sempre a pessoa querendo se completar na outra. E aí elas entram na dualidade. Entrando na dualidade, elas vão ter relacionamentos dominados pelo ego e não dominados pelo eu interior. Percebe? Os relacionamentos eles devem ser dominados pelo eu interior, pelo nosso eu maior, que se conecta com o divino. Dessa forma, a gente entra nos relacionamentos iluminados e sai dos relacionamentos egóicos. Tá vendo como assim é compreensível isso? A grande questão é colocar isso na prática, né? Existe uma grande distância de você compreender isso e você colocar isso na prática da sua vida. Se o seu amor, entre aspas, tem oposto, então não é amor, mas uma grande necessidade do ego de obter um sentido mais profundo e mais completo do eu interior. Uma necessidade que a outra pessoa preenche temporariamente. É uma forma de substituição do ego que o ego encontrou e por um curto período. Ela parece ser mesmo a salvação. Você pensa que a outra pessoa é a sua salvação. E aqui a gente já comentou, gente, várias vezes, que você não pode ver no outro uma salvação, porque não existe, gente. A salvação não está nesse mundo. A salvação, ela está na busca interior, de você cada vez mais mergulhar fundo no autoconhecimento. É só você, pelo autoconhecimento, que tem essa possibilidade de encontrar a sua salvação. Sempre que a gente fala sobre salvação, gente, não se trata de algo externo. Sempre é autossalvação. Inclusive o próprio Jesus. Eu comentei isso em estudos anteriores, que Jesus, ele veio ao mundo para nos ensinar a autossalvação. Jesus não é um salvador. Não existe Jesus Salvador. Tem até uma música que fala sobre isso, né? Jesus Salvador. Uma música lindíssima, por sinal, né? Do Roberto Carlos. Eu adoro essa música, super bonita, mas Jesus não é Salvador. Ele nos ensinou a autossalvação. Então, se você tenta encontrar no outro uma salvação, você vai se perder. Em vez de ser uma salvação, isso vai se transformar numa perdição. Entende? Então, que isso fique bastante claro, né? Que está tudo relacionado. Quando ele está falando aqui sobre você encontrar salvação no outro, você está num relacionamento egóico, totalmente dominado pelo ego. Aí ele continua. Chega então um momento em que o outro passa a se comportar de um modo que deixa de preencher as nossas necessidades, ou melhor, as necessidades do nosso ego. As sensações de medo, sofrimento e falta que estavam encobertas pelo relacionamento amoroso, entre aspas, voltam a aparecer, como acontece com qualquer vício. Ficamos muito bem enquanto a droga está disponível, mas chega um momento em que a droga não funciona mais. Quando essas dolorosas sensações de medo reaparecem, nós as sentimos mais fortes do que antes e passamos a ver o outro como a causa de todas essas sensações. Isso significa que estamos projetando no outro essas sensações. Por isso nós agredimos com toda a violência que é parte do nosso sofrimento. Aqui o que ele está falando, gente, é tão interessante porque isso aqui é inspiração para milhares de músicas, né? Eu comentei no outro vídeo que boa parte das músicas, né, elas falam sobre amor, sobre ódio,
sobre términos, né? Sobre esse sofrimento dos relacionamentos, né? E isso, gente, dá muita. Enfim, né, as pessoas gostam, elas se identificam, né? Por isso que essas músicas fazem tanto sucesso, né? Então, quando eu tava lendo essa parte aqui, eu me lembrei de uma música hilária, gente, que fez muito sucesso por volta de 2014, 2015, mais ou menos. Uma música de um cantor chamado Pablo, né? O nome da música ela é Homem Não Chora. Você provavelmente já deve ter ouvido em algum momento essa música, né? Porque ela é recente, né? Ela fez muito sucesso, né? Uns 5, 6 anos atrás. E tocava direto nas rádios, gente. Ela tocava na rádio assim, a exaustão, né? Todo mundo, acho que na época, foi assim, enjoado de tanto ouvir essa música, né? E aí ele coloca aqui no refrão dela, né? Você foi a culpada desse amor se acabar, você que destruiu a minha vida, você que machucou meu coração, me fez chorar e me botou num beco sem saída. E aí ele começa a se colocar sempre como vítima. Essa é uma música no qual o protagonista dela, ele se coloca o tempo todo como vítima. E aí coloca toda a culpa na outra pessoa, né? Você destruiu a minha vida, machucou meu coração, e eu nunca mais vou sair disso. E as pessoas, elas se identificam. É por isso que essas músicas, gente, elas fazem tanto sucesso, né? E assim, eu acho engraçado porque a voz dele é diferente, né? Tem um timbre diferente, assim, meio rasgado, né? E assim, as pessoas gostavam demais, assim, ele fez muito sucesso, né? Eu não sei hoje em dia se ele ainda continua fazendo muito sucesso, mas eu lembro que na época ele tava disparado, assim, todas as rádios tocavam essa música, né? Então quando eu li essa parte, eu me lembrei total dessa música, né? Porque ela se conecta muito com isso, né? De você sempre colocar a culpa no outro, né? É muito mais fácil, é o caminho mais fácil, né? O Raul Seixas, né? Eu gosto muito do Raul Seixas, uma das suas músicas super bonitas, ele fala sobre isso, né? Que é sempre mais fácil achar que a culpa é do outro. Você sempre bota a culpa dos seus sofrimentos na outra pessoa. Quando você faz isso, é o ego falando. Você está dominado pelo ego. Então é preciso mergulhar no autoconhecimento para sair do domínio do ego. O ego não pode nos dominar, gente. A gente tem que buscar o autoconhecimento para que a gente deixe o ego no lugar dele. Eu já comentei aqui também que o ego é importante, mas o ego ele tem que ficar no lugar dele. Porque a gente tem que deixar prevalecer o nosso eu mais profundo. O eu que está conectado com o nosso self, né, com o mais profundo que há em nós. Dessa forma a gente pode se libertar de tudo isso, né, do vitimismo, desse sentimento de culpa, de remorso, né, às vezes de altos traumas de você nunca mais querer se relacionar. A gente pode sair de tudo isso, tá bom? Se vocês ainda não ouviram essa música, gente, basta botar lá no Google que vocês encontram no YouTube, né? Homem Não Chora, o nome da música. Super engraçado, eu acho uma música engraçada ela, porque ela fala muito do vitimismo, né? É uma música que você pode pegar para entender melhor como é o vitimismo, como se comporta uma pessoa vitimista, certo? Ele continua. Essa agressão pode despertar o sofrimento do outro, que é induzido a contra-atacar. Nesse ponto, o ego ainda está inconscientemente esperando que a agressão ou a tentativa de manipulação seja suficiente para levar o outro a mudar o comportamento, de forma que possa usá-lo de novo para encobrir o seu sofrimento. Ou seja, aqui ele está de novo falando sobre o ego, né? O domínio do ego, né? Você vai sempre colocar a culpa no outro, que aí você meio que foge, né? Você foge da responsabilidade. Quando eu falo de responsabilidade, eu sempre vou para a raiz da palavra. Responsabilidade é a capacidade de gerar respostas. Ou seja, a capacidade de gerar respostas, ela vem de você, ela não vem do outro. Então aqui, se você está num relacionamento dominado pelo ego, você sempre vai tirar o seu da reta, como se diz. Sempre você vai colocar a culpa no outro. Todo o seu sofrimento vem da outra pessoa. E isso, gente, é muito desgastante. Não só é desgastante, como você perde a oportunidade preciosa de crescer, de evoluir, de amadurecer. Você vai continuar com comportamentos infantis, porque isso é um comportamento infantil. Você se colocar como vítima o tempo todo, que sofre, é um sofredor,
Tá sempre sofrendo. Pra quê, gente? Não precisa disso. Isso é infantilidade. A gente pode crescer. Se você está acompanhando esses estudos, é porque você está nessa busca. Você quer crescer, você quer evoluir. A gente evolui quando se conecta com o nosso eu profundo, com o nosso eu maior, com esse eu superior, tá bom? Todo vício surge de uma recusa inconsciente de encararmos os nossos próprios sofrimentos. Ou seja, é o protagonismo, de você ser o protagonista da sua vida. Você encarar os seus sofrimentos e você ultrapassá-los. Todo vício começa no sofrimento e termina nele. Aqui ele está falando do relacionamento como um vício. Ele começa no sofrimento e termina nele. Você está sofrendo e continua sofrendo. E se duvidar, vai aumentar o seu sofrimento, porque você está buscando sanar o sofrimento de forma errada. Você não está buscando sanar o sofrimento a partir do amor próprio. Você está tentando buscar isso pelo amor que vem da outra pessoa. Então vai ficar um buraco aí. Vai ficar sempre um buraco que vai ser preenchido pelo amor próprio e pelo autoconhecimento. O amor próprio, ele vem do autoconhecimento, da sua busca, do seu caminho de superar, de vencer, de ultrapassar os seus sofrimentos. Qualquer que seja o vício, álcool, comida, drogas legais ou ilegais, ou mesmo uma pessoa, ele é um meio que usamos para encobrir o sofrimento. Essa é a razão por que, passada a euforia inicial, existe tanta infelicidade, tanto sofrimento nos relacionamentos íntimos. Eles não causam o sofrimento e a infelicidade. Eles trazem à superfície o sofrimento e a infelicidade que já estão dentro de você. Essa frase aqui, gente, ela é perfeita. Ela resume praticamente tudo aquilo que a gente está falando hoje. Eles não causam o sofrimento e a infelicidade. Eles trazem à superfície o sofrimento e a infelicidade que estão dentro de você. Ou seja, não está nada fora, está tudo dentro. Se você está sofrendo, o sofrimento não foi causado pelo outro. O sofrimento ele veio daquilo que está em você, que precisa de transformação. Não fique botando a culpa no outro. Tenha autorresponsabilidade, né? Crie as suas próprias respostas, nas respostas que a vida quer que você dê, que vai surgir do seu processo de autoconhecimento, do seu mergulho dentro de si mesmo. Isso aqui é super profundo, gente. Isso daqui é terapia pura. O que eu estou falando agora é o que os terapeutas de casal falam exaustivamente para os seus clientes, né? De que você precisa colocar a sua energia em você, colocar a responsabilidade em você e nada no outro. Quando você faz isso, quando você faz esse exercício, aos pouquinhos você vai se transformando no protagonista da sua história. E ao fazer isso, vai vir a autenticidade, aquilo que eu já comentei lá no começo do vídeo. A autenticidade é quando o seu eu externo ele coincide com o seu eu interno. E daí você tem todas as possibilidades de ter harmonia, tanto interna, externa e consequentemente no relacionamento. Você vai atrair para si um relacionamento que seja harmonioso, beleza? Não é bacana isso? A gente acha isso maravilhoso, assim. Eu me empolgo a falar dessas coisas. É muito bacana. Todo vício faz isso. Todo vício chega a um ponto em que já não funciona mais para nós. E então sentimos o sofrimento mais forte do que nunca. Ou seja, quando você se vicia numa pessoa, fica criada aquela dependência, e aí chega um ponto que não vai mais assim preencher. Você vai continuar vazio. E é daí, gente, que muitas vezes vem o tédio. Às vezes você fica entediado com a outra pessoa. E aí você, estando viciado nela, não sabe nem como sair, percebe? Aí nessa hora que mais uma vez eu reforço. Autoconhecimento, gente. Vamos buscar o autoconhecimento, que só assim a gente pode se libertar de todos os vícios. Inclusive o vício numa pessoa. Esse vício que vem dos relacionamentos. Essa é uma razão pela qual muitas pessoas estão sempre tentando escapar do momento presente e buscando algum tipo
de salvação no futuro. A primeira coisa que devem encontrar, caso focalizem a atenção no agora, é o próprio sofrimento que carregam. E é isso o que mais temem. Se ao menos soubessem como, no agora, é fácil acessar o poder da presença que dissolve o passado e o sofrimento, se ao menos soubessem como estão perto da própria realidade, como estão perto de Deus. Ou seja, isso daqui, gente, é tão legal o que ele está falando, porque tem muitas pessoas que elas estão tão inconscientes que elas nem conseguem perceber o que origina o sofrimento. Isso que eu estou falando agora, eu tenho certeza que muita gente vai se identificar. Às vezes você passa anos e anos e nem consegue identificar de onde é que vem o meu sofrimento. Eu estou sofrendo pra caramba, mas de onde é que vem? O que está me fazendo sofrer? As pessoas às vezes não sabem nem identificar, tamanha a inconsciência, né? Então, é isso que ele está falando. Você fica nesse mar de inconsciência porque você está no tempo psicológico. Você está projetando no futuro ou você está preso às experiências do passado. No momento que você se conecta com o momento, com agora, com aqui e agora, você tem toda a possibilidade de gerar consciência e a partir dessa consciência mudar de vida, se transformar e você identificar qual é a fonte do sofrimento. O agora, gente, ele tem esse poder. Né? No capítulo passado a gente estudou os portais para o não manifesto. Quando você se conecta no agora, você abre esse portal do não manifesto e você consegue ter clareza. Você consegue ter essa clareza necessária para identificar a origem do sofrimento, de onde que vem o seu sofrimento. E aí esse é um processo assim, terapêutico mesmo, é de você com você. Não necessariamente você precisa estar no psicólogo, no psicanalista, no seu próprio processo de autoobservação. Você, ao se conectar com o agora, com o momento presente, você tem como saber, descobrir a origem do seu sofrimento. De onde que ele vem? Muitas vezes ele vem lá da infância, das nossas experiências lá da infância. E aí nessa hora, quando você identifica, já é tipo meio caminho andado, né? Nessa hora seria muito bom você, além disso, buscar alguma terapia. Porque na terapia você vai ter todo um direcionamento para você curar essas coisas do passado. E assim você se reequilibrar. E a partir desse reequilíbrio você ter mais harmonia e assim você atrair pessoas melhores. Ou mesmo, gente, é uma coisa super importante que eu lembrei agora que vale a pena comentar aqui. Muitas vezes você pode se ressignificar de um jeito que você pode até meio que salvar, digamos assim, o seu próprio relacionamento. Né? Às vezes não precisa nem você terminar um relacionamento. Às vezes você só precisa se reequilibrar e a outra pessoa também fazer isso, né? Tem uma busca dela também e vocês darem um novo significado a um relacionamento que já existe e fazer até com que ele se torne melhor, mais profundo. Isso também é uma possibilidade, a gente não pode descartar. Essa possibilidade, ela existe, ela é real e muitas vezes de fato acontece, né? Por isso que assim, tem os terapeutas de casal. Os terapeutas de casal, muitas vezes o pessoal até diz, né, que eles promovem milagres, né? Só que o milagre não está no terapeuta. O milagre está no empenho, na entrega das pessoas que vão até eles, entende? Então, assim, essa é uma observação que vale a pena trazer, né? De que se você investe em você, digamos assim, no seu processo de autoconhecimento e de transformação, muitas vezes você pode até assim, mudar o seu próprio relacionamento e fazer com que ele mude de configuração, ele se renove, digamos assim, e passe a ser até melhor do que era antes, mais profundo do que era antes. E aí ele continua: evitar se relacionar como uma tentativa de evitar o sofrimento também não é a resposta. O sofrimento está lá, de qualquer jeito. 3 relacionamentos infelizes em alguns anos têm mais probabilidade de forçar você a acordar do que 3 anos em uma ilha deserta ou trancafiado dentro de um quarto. Mas se você pudesse colocar uma presença intensa em sua solidão, isso também funcionaria para você.
Isso aqui, gente, já é o final dessa sessão. Ele está assim concluindo, né? E ele fala sobre isso, assim, de que existe assim a possibilidade de mesmo na solidão você se transformar, que é quando você tipo assim olha com muita intensidade para dentro de você mesmo. Tem as duas possibilidades, pode ser na solidão ou pode ser no relacionamento. Aí ele fala, 3 relacionamentos que não deram certo, é tipo assim, você vai meio que errando, mas esses erros, eles vão meio que direcionando você pro acerto, entende? Você erra, mas assim, você tá aprendendo. Aí ele fala que você tem tipo assim, mais possibilidade de aprender nos erros de 3 relacionamentos do que só. Porém, é o que ele fala da intensidade. Se você vai com intensidade no processo de busca sozinho, você também pode chegar lá. Então, assim, eu acho isso super bacana, porque tem pessoas, gente, que optam por seguir um caminho mais solitário. E não tem nada de errado com isso. Tem muitas pessoas que, inclusive, gente, depois de um tempo, nesse processo de autoconhecimento, elas percebem que conseguem viver melhor sozinhas do que com outra pessoa. E tá tudo bem, não tem, tipo assim, não tá errado. A pessoa não precisa ser condenada por causa disso. São escolhas. As escolhas definem a nossa vida, entende? É até uma frase meio clichê, né? Mas ela tipo assim, ela se encaixa aqui e vale a pena a gente comentar um pouco sobre isso, né? De que você faz as suas escolhas e as suas escolhas fazem você. Elas tipo assim, encaminham o seu destino, entende? Então, o que ele comenta aqui para finalizar essa sessão é isso, né? De que é preferível você, assim, ter vários relacionamentos e meio que quebrar a cabeça e tudo mais e se frustrar com eles, do que você não fazer nada, ficar parado. Mas se você está na solidão, digamos assim, mas está investindo em você, está trabalhando o seu amor próprio, né, a sua, enfim, né, você se bancar, digamos assim, né, que é uma expressão que é muito utilizada, você também está no caminho de evolução, de crescimento. E assim, às vezes acontece isso, a pessoa passa um tempo só, né, se autoconhecendo melhor, se transformando. Quando ela menos espera, surge uma pessoa na vida dela. E ela tem um relacionamento que eles chamam de relacionamento iluminado, entende? Então ele conclui essa sessão falando sobre isso, de que é no autoconhecimento, é no mergulho dentro de si, que você pode ir se transformando e meio que se desvencilhando, saindo desses vícios que só fazem com que você se conecte no nível do ego. Você tem um relacionamento dominado pelo ego. E não é isso que a gente quer. A gente quer que tenha um relacionamento que venha do nosso eu mais profundo. É só assim que a gente pode ter um relacionamento verdadeiro. Um relacionamento que seja pleno. E que nos conecte de eu maior, de eu superior para o eu superior. Né? Para que isso aconteça, exige que a gente faça essa busca. Que a gente mergulhe no autoconhecimento. Tá bom, gente? Então, com isso a gente encerra nesse vídeo de hoje essas reflexões, como eu falei, que foram colocadas de forma bem simples, objetiva, pelo Eckhart Tolle, e que eu fiz algumas pontuações aqui para explicar melhor o que ele estava nos dizendo, nos colocando. No nosso próximo vídeo, a gente vai dar continuidade e vai falar sobre esses relacionamentos iluminados. É a continuação dessa parte, no qual ele fala sobre como é que são esses relacionamentos iluminados. E aí a gente vai entender com mais clareza, com mais assim, objetividade até, o que é esse tal desse relacionamento iluminado, né? Porque às vezes as pessoas são até irônicas, né? Tem gente que é irônico, que diz, não, relacionamento iluminado é um relacionamento que tem uma luz na sua cabeça. Não, gente. Relacionamento iluminado é um relacionamento leve, um relacionamento no qual tem duas pessoas que estão muito felizes juntas, só isso. Mas para que isso aconteça, tem que ter toda uma busca, todo um mergulho no autoconhecimento. Então é isso, gente. Um grande abraço e até o nosso próximo estudo.